Retomando aqui então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico Edivaldo Vieira. Nós estamos na primeira parte, o capítulo número 7, Evolução e Hereditariedade. Nós vamos dar continuidade aos itens que nós estamos estudando, entrando agora no item Arquivo dos Reflexos Condicionados. Nós estudamos nos nossos encontros anteriores, Sonja, bom dia. Nós vimos aqui o princípio inteligente e a hereditariedade. Nós falamos, sobre aquela parte de divisão celular, da carga genética que é compartilhada pelos pais, aos seus descendentes, e nós colocamos pais no sentido humano, como também falando dos seres mais primitivos. Falamos dos fatores da hereditariedade, das características que são transmitidas aos descendentes, E agora nós vamos aqui entrar nos arquivos dos reflexos condicionados. Eu acho que nós já falamos dessa parte aqui, mas não, é um trecho pequeno, vale a pena a gente fazer aqui uma pequena recapitulação. Bom, André Luiz diz assim para nós, lembrando que nós estamos estudando, desde o início da origem da vida nos seres unicelulares, como é o caso dos protozoários, e depois passando para seres mais complexos, aqueles que são os pluricelulares. E aí então, falando sobre o desenvolvimento dessa estrutura celular, do surgimento de novas organelas, de uma organização do núcleo, toda aquela parte genética, e vamos aí, então falando também sobre a diferenciação das células na formação de novos tecidos, novos órgãos. Então tudo isso vai acontecendo no decorrer de bilhões de anos. Nós lembramos que a vida aqui no nosso planeta tem uma estimativa de surgimento de 2 bilhões, quando o nosso planeta tem 4,7 bilhões de anos. Então desses 2 bilhões de anos, esse processo foi acontecendo de modo lento, de modo gradual, com a supervisão e o trabalho intenso dos supervisores espirituais, fazendo ali as várias experimentações para chegar naquilo que nós somos hoje, e lembrando que essas experiências, esse trabalho de desenvolvimento da vida aqui no nosso planeta, ele não termina, ele continua ainda, com diversas outras etapas desse processo, acontecendo nesse momento que nós estamos aqui estudando, desenvolvendo a nossa inteligência, aprimorando o organismo que nós utilizamos para a nossa encarnação, facilitando o desenvolvimento da nossa inteligência, enfim, dá a impressão de que toda a etapa criadora já foi realizada, todo o processo criador já foi realizado. E na verdade nós estamos vivendo apenas mais uma etapa, em que nós, como seres humanos, estamos evoluindo dentro dessa faixa programada para a nossa evolução, enquanto nós temos outros reinos da natureza também apresentando esse processo de mudança, esse processo evolutivo. Então é bastante interessante quando nós nos vemos envolvidos e contextualizados nesse processo, compreendendo que nós também fazemos parte da transformação do nosso mundo e da transformação da vida, conscientes disso, e não simplesmente vivendo de um modo automático, fazendo parte de um processo, como os próprios espíritos disseram para Kardec no Livro dos Espíritos, dizendo que muitas vezes nós encontramos aquelas miríades de corais que trabalham para a sua sobrevivência, contribuindo para a manutenção do meio ambiente sem se darem conta, pelo fato de serem seres bastante ainda primitivos, como princípios inteligentes. Enquanto nós, seres inteligentes, muitas vezes também nos vemos aqui no nosso mundo, vivendo experiências diversas como essas que nós estamos vivendo agora, com pandemias, com guerras, com desenvolvimento de tecnologia, com organização e da sociedade, sofrendo também com a sua desorganização. Então tudo isso é parte desse roteiro que nos foi que foi elaborado pelos instrutores espirituais, pelos engenheiros espirituais, ou arquitetos, se nós quisermos assim, e hoje nós estamos, através desse estudo, tendo consciência de que isso vem acontecendo, de que nós estamos participando e estamos também
sofrendo a influência e recebendo também os benefícios e os impulsos desses processos. Então é importante a gente ter essa consciência, porque se nós olharmos para o mundo hoje, todo mundo pensa que a vida se resume em acordar, trabalhar, se alimentar, se reproduzir e depois dormir. E no final do roteiro, no final da trajetória, simplesmente morrer. E na verdade não, nós estamos aqui conscientes de que isso vem acontecendo por uma organização da inteligência primária, que é Deus, e tem um objetivo, que é nos levar para esse nosso desenvolvimento. Pode parecer algo, né, uma pretensão nossa, achar que nós temos plena consciência do que vem acontecendo, mas só de nós esboçarmos o desejo, o entendimento de que isso acontece com um propósito e nós fazemos parte desse propósito, já é um salto significativo. Não vivemos como se fôssemos esses animais que vivem na floresta sem saberem o objetivo de suas existências. O homem, embora demonstre sua inteligência, seja um ser senciente, né, sabendo que existe, vivendo ali as experiências, sofrendo, né, os estímulos exteriores para o seu desenvolvimento, e nós estamos aqui então evoluindo, crescendo, estamos seguindo essa programação. O Elcio colocou para nós aqui, todas as tendências visam o mesmo objetivo, né? Esse objetivo é Deus, centro de toda a atração, e nós caminhamos nessa direção, não em direção a Deus, no sentido, né, pandêmico, ou o sentido de panteísmo, né, ou panteísta, em que nós seremos absorvidos, né, por Deus, né, mas na verdade nós estamos nos aproximando cada vez mais do entendimento de Deus, né, nos aproximando cada vez mais da consciência divina. Esse é o objetivo da nossa evolução. Diz aqui então André Luiz, vamos lá. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células nas espécies variadas em que se aglutinam se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Vamos aqui então interpretar esse parágrafo. Primeiro ele coloca sobre esses estágios importantes, né? Então é o nascimento, a experiência na vida material, a morte, que é o retorno ao mundo espiritual, a experiência no mundo espiritual e depois o renascimento. Como lembra Kardec, na verdade como lembra, né, aquela passagem ou aquela frase gravada lá no epitáfio de Kardec, lá no cemitério Père-Lachaise, né, lá na França, que diz, né, nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Então a mesma coisa aqui. Então existe o nascimento, a experiência, experiências das mais variadas, nas diversas situações, que não apenas nós, seres humanos, mas todos os seres de modo geral, já que o nascimento, a experiência daquele ser, daquele princípio inteligente, a morte, a experiência no mundo espiritual, ainda que seja uma experiência quase que imperceptível para nós, mas depois o renascimento, aqui no mundo material, ou seja, a experiência, tanto no plano físico como no plano extrafísico, que é o plano espiritual, ele coloca que as crisálidas, lembrando que as crisálidas nada mais são do que aquele estágio de metamorfose da lagarta para a borboleta. Então é aquela inteligência ainda restrita, aquela inteligência ainda limitada, mas ela passa por esse processo de conscientização, de desenvolvimento, dentro do princípio de repetição. E aí então vem a ideia, né, que quantos nascimentos, quantas mortes e quantos renascimentos nós já tivemos. Só na condição humana nós nos perdemos no tempo. Imaginando o princípio inteligente nesse processo de elaboração, quantos e quantos e quantos processos, quantos ciclos, podemos dizer assim, desse tipo já aconteceu.
Nós podemos dizer que nós estamos vivendo esse ciclo atual, e na nossa encarnação anterior foi um outro ciclo, na outra foi um outro ciclo, na outra. E isso vai fazendo com que cada ser, dentro do seu estágio evolutivo, ele viva essa repetição, aprimorando cada vez mais ali, né, as suas habilidades, aprimorando a sua própria estrutura orgânica, ou mesmo a sua condição de ser que desperta a consciência. Ele vai vivendo essas repetições ao mesmo tempo em que ele aprimora, ele acaba sendo estimulado e impulsionado para que ele desenvolva novas habilidades e também adquira novos atributos. Então, se hoje nós estamos vivendo aqui nesse ciclo repetitivo como seres humanos encarnados, que vivem então encarnação, desencarnação, depois reencarnação, nós vamos aprendendo através das experiências da vida, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos desenvolvendo também a nossa consciência, os nossos valores. A cada encarnação para nós é um passo à frente nesse projeto de evolução que nós estamos experimentando. E isso acontece também quando nós falamos sobre os reinos inferiores. Pensarmos, por exemplo, naqueles animais que vivem na selva, que da mesma forma nascem, vivem suas experiências, morrem, depois vivem experiências no plano espiritual de reajuste, de reorganização, e depois são levados de volta aqui ao mundo físico, né, ao mundo material. E os espíritos dizem para nós que isso acontece quase que imediatamente. E esse quase que imediatamente, nesse quase, significa tanta coisa que nós desprezamos, né? Bom dia, Flávio. Nós chegamos até a falar sobre isso quando estudamos os 3 reinos, que geralmente a gente lê assim, quase que imediatamente, o espírito chega do outro lado, rapidamente já é incorporado, já é encaminhado para uma nova reencarnação. Só que, na verdade, nesse quase, os engenheiros espirituais fazem trabalhos que nós sequer imaginamos, para fazer com que aquele princípio inteligente evolua, né, dê ali um passo à frente na sua condição de criatura em processo de evolução. E depois ele coloca para nós também, né, dentro desse princípio de repetição. Então, mais uma vez, nessa repetição, como nós vimos anteriormente nos outros capítulos, é a repetição do funcionamento do nosso corpo, é a repetição do estímulo do nosso sistema nervoso, é a repetição da solidificação dos nossos instintos, é o princípio da repetição da aplicação dos nossos valores morais para nós, seres humanos, é a repetição da vivência de sensações, da vivência de sentimentos, de emoções, de tudo aquilo que pode de alguma forma nos estimular. Então, por exemplo, né, o próprio instinto de sobrevivência que nós temos, e dentro desse instinto nós acrescentamos, por exemplo, a emoção do medo. Essa emoção do medo, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo. Os próprios animais vivem isso, né? Então eles percebem, nós percebemos através dos estudos, das pesquisas que são feitas, e até mesmo, né, mostrando isso de uma forma mais concreta nos documentários, vendo os animais ali desenvolvendo as suas percepções, a visão, a audição, o olfato, percebendo ali o perigo, aguçando ali a perícia da caça, né? Então tudo isso vai se repetindo com tanta frequência que hoje nós, seres humanos, carregamos tudo isso, só que agora de um modo mais controlado, mais equilibrado, pelo fato da nossa inteligência estar mais desenvolvida e saber exatamente lidar com tudo isso. A própria vivência da inteligência emocional, de você sentir medo, mas esse medo fazer com que você haja relativamente de uma forma racional, para encontrar soluções, para poder se proteger, essa repetição vai fazendo com que nós vamos nos aprimorando. E quanto mais nós ascendemos nessa escala evolutiva, as repetições vão também nos estimulando a encontrar ali valores novos, a fazer com que desabroche em nós essa potencialidade que existe dentro de nós de uma forma latente, de uma forma adormecida, mas que ela vai despertando conforme essas repetições vão acontecendo, nos ajudando no nosso desenvolvimento. É algo bastante interessante e fascinante, nós percebemos que isso está acontecendo, né? Mas ele coloca para nós aqui nesse parágrafo ainda. As crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol
como seres autótrofos no reino vegetal. O autótrofo, né, nós temos ali dois tipos de seres quando diz respeito à produção de alimentos. Você tem o autótrofo, é o caso da planta, por exemplo, que ela produz a própria alimentação através da síntese de substâncias que existem dentro dela, através da fotossíntese. Então ela produz glicose para poder se alimentar. Então a gente já viu esse processo todo. Nós temos seres marinhos que também vivem dessa forma, produzindo o próprio alimento através da fotossíntese. Isso no reino vegetal e até mesmo nesses reinos inferiores, né, quando nós encontramos microalgas que também através desse processo da fotossíntese produz ali, sintetiza o próprio alimento. Então ele coloca, né, respiram sob o sol. Então não é à toa que ele coloca o sol, não é de uma forma poética, dizendo que todos nós estamos sob o sol. A luz do sol é fundamental nesse processo de fotossíntese, que significa essa produção de substâncias provocada pelo estímulo luminoso, que é a fotossíntese. Então isso acontece no reino vegetal e também nesses reinos inferiores, né, onde nós encontramos ali essas microalgas e outros organismos que também fazem fotossíntese. E ele diz, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Então é a repetição e também a própria herança genética. Se você tem uma microalga que se reproduz, um plâncton, por exemplo, que a gente viu que são partículas minúsculas, são seres minúsculos que existem em suspensão na água, que geralmente vivem na superfície exatamente por causa da luminosidade. Se eles fossem para a profundeza das águas, não teria luz. Não tendo luz, eles não conseguem se alimentar, não conseguem produzir o alimento, sintetizar esse alimento. Então eles vivem ali nessa superfície. Então eles vão se reproduzindo através de processos próprios. E nós percebemos então que nesse caso, quando há essa repetição, quando há essa reprodução, a herança genética passa para aquele que seria ali o seu descendente. E aí que é interessante, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Todos eles se reproduzindo da mesma forma. E depois ele continua. Nesse domínio, o princípio inteligente, então o nome que é dado aqui é princípio inteligente. Então podemos colocar aqui o princípio, é aquele que está bem no começo mesmo, do desenvolvimento da vida, né, na origem desse caminho de um ser vivo. Né? Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, ou seja, aquela própria repetição infinita, né, de experiências em que ele vai transmitindo a herança para os seus semelhantes através da reprodução. Habilita-se a diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, a feição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos, diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Vamos então interpretar. Então, o princípio inteligente, servindo-se de herança por intermédio de experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação dos flagelados. A gente lembra que os flagelos é como se fossem pequenos braços que surgem em volta daqueles micro-organismos, favorecendo o seu deslocamento, a sua locomoção. Então é como se fossem aqueles pelinhos, né, que eles ficam ali mexendo num ambiente aquoso e ele consegue se deslocar. Isso pode parecer para nós algo insignificante, uma célula que não tem flagelo, né, um ser microscópico que não tem flagelo. E outro que tem flagelo, isso é um crescimento altamente significativo. E já mostra também, ascendendo progressivamente a diferenciação maior. A diferenciação maior na escala animal. Então, o que para nós parece algo insignificante, por outro lado, nós temos algo extremamente valioso, extremamente valoroso.
que é a aquisição de um elemento a mais na estrutura biológica daquele ser. Depois ele diz para nós aqui, onde o corpo espiritual, a feição de protoforma humana. Então lembra que protoforma, tudo que é proto é o início de tudo. Então é protoforma, é aquela forma inicial que começa depois ali essa longa trajetória para chegar na estrutura humana. Já oferece moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso. Ou seja, quando ele é estimulado, esse micro-organismo com esses flagelos, ele recebe um determinado tipo de estímulo, ou ele é atraído ou ele foge, usando esses flagelos para poder se locomover. E isso é extremamente importante. Esse estímulo tão insignificante para nós, que falamos do nosso sistema nervoso, né, com toda a nossa estrutura encefálica, com todas as ramificações nervosas, a capacidade que nós temos de reação, de raciocínio e tudo mais, tudo isso começa nesses estímulos mais simples nesses seres inferiores. E depois ele coloca eleito para a sede dos instintos superiores. Então esse sistema nervoso, que começa dessa forma simplificada, será eleito para os instintos mais superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Então ele começa então a construir essa estrutura para poder depois arquivar esses reflexos condicionados, em que a repetição vai fazer com que ele vá se desenvolvendo cada vez mais. Bom dia, professor. Dudu, mensagem que chegou ou é texto seu? Colocou para nós aqui, né? O medo é construtivo, mostrando que só através dele conseguimos inibir a tendência de estarmos sempre na esperança da melhor coisa que venha para nós. Mas a essência de muitos hormônios, a própria adrenalina que circunda de forma presente nesse medo, que ajuda na circulação sanguínea, mesmo pensando que isso possa atrapalhar o organismo humano. Pelo contrário, o medo é bom sim. Olha que mensagem bacana, né? Obrigado pela participação. Mostrando para nós, né, que eu falei para vocês de modo bem simples, né, que a emoção do medo é algo que surge naquele passado e que nós trazemos até hoje. Mas muito mais do que o medo em si, o medo é a sensação. Mas se nós pensarmos em todas as reações que acontecem no nosso corpo para que o medo provoque esse efeito, até mesmo esses estímulos, com liberação da adrenalina, com reflexo, com a nossa inteligência, ainda que seja uma inteligência reflexa, porque quando a gente está com medo, muitas vezes você não pensa, você não raciocina, né? Você simplesmente age. Nesse caso, a gente vai tomar então uma ação reflexa para a nossa preservação. E até bastante interessante, essa semana eu vi uma experiência que aparentemente pode parecer um pouco cruel, né? Pois é, cada organismo, Osmar, é isso que eu falava para vocês, né? Já falo dessa experiência que eu vi. Cada indivíduo reage de uma forma diferente. Se nós falarmos nós seres humanos, o medo ele traz para nós essa reação de paralisia. Para outros traz uma reação reflexa. E para outros você tem ali a capacidade de raciocinar. Então, através desse estímulo, nós vamos trabalhando a inteligência emocional. A inteligência emocional é um campo novo de trabalho, de pesquisa que vem sendo feito, mas significa que diante das emoções que você tem, desde as emoções mais instintivas até as emoções que você vivencia num relacionamento comum, a sua capacidade de ter aquele equilíbrio para tomar uma decisão diante daquela situação. É o caso, por exemplo, do medo, é o caso da morte, por exemplo. A perda de um ente querido provoca em nós sentimentos dos mais profundos e controversos. Mas aí você pensa assim, não, peraí, de que modo que eu devo me comportar, como eu vou agir diante dessa situação? Aí a gente começa, para nós espíritas, por exemplo, embora nós sintamos, claro, obviamente, a perda de um ente querido, a nossa capacidade de compreender a imortalidade da alma, o equilíbrio que nós temos que ter diante dessa situação, sabendo exatamente que aquele ser que desencarna precisa daquele auxílio, que nós também temos aqui o nosso trabalho para cumprir, vemos então ali que esse medo ou essa reação diante da morte, para nós ela começa a ser trabalhada de um modo diferente. E isso mostra uma evolução.
Então há aquela reação instintiva, mas há também aquela reação mais racional. Então tudo isso faz parte desse processo, né? Comentava com vocês sobre a experiência que eu vi essa semana. Era um grupo de orangotangos, pequeno grupo, e aí então os cientistas cobriram, né, uma cobra de borracha, parecendo uma naja, né, que tem aquela levanta ali o dorso dela. E aí então, se é que podemos chamar de dorso, né, mas aquela parte frontal dela, a cabeça dela fica erguida. E aí então eles começaram a puxar com uma corda essa cobra, e ela saiu debaixo daquela pequena cobertura. E o grupo de orangotangos, mais ou menos ali uma meia dúzia, entre filhotes e adultos, quando eles olharam, todos eles olharam ao mesmo tempo para aquela cobra e começaram a se abraçar e se encolher, se distanciando um pouco dela. Foi uma reação instintiva do medo. E isso começa então desde aquele período em que os animais começam a despertar esse instinto para chegar até nós. Então, tudo isso é observado na natureza através desses experimentos, né, que pode parecer uma coisa um pouco cruel de você provocar o animal dessa forma, mas é uma forma de você estudar o comportamento diante desses estímulos, para entender inclusive o nosso próprio comportamento. E é então que nós vemos, né, não apenas a emoção em si, mas a reação do nosso organismo e a nossa reação psíquica, intelectual ou racional diante dessa situação. É algo bastante curioso de nós observarmos. Elcio colocou, né, o medo racional é saudável e necessário em nossa vida. Ele nos protege de nossa impulsividade e de nossos atos irrefletidos, né? São vários os resultados importantes, né? Há pessoas que se matam por medo de alguma coisa. Também é algo que a gente vai aprofundando e ampliando cada vez mais essa situação. No entanto, quando o medo é patológico, torna-se destrutivo e tem como resultado a imobilidade de nossas forças mais íntimas. É o caso também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Continuando aqui. Construção do destino. Próximo item, né? Sofrem as células transformações profundas. Na verdade, a gente vê aqui, só para voltar um pouquinho, arquivo dos reflexos condicionados foram 2 parágrafos que André Luiz trouxe para nós. Mas a gente começa já a ter uma visão de como esse assunto é profundo. E aí só podemos lamentar por termos textos tão pequenos, que era o objetivo para dar uma visão geral de tudo, né, com tanta coisa importante ou com tantas situações interessantes que podem ser observadas. Então a gente fica com aquela sensação de água na boca, né? Aquela sensação de quero mais, mas infelizmente foi esse o texto apresentado, porque era uma visão realmente geral, uma visão superficial que André Luiz apresentava sobre essa grande trajetória, né, do princípio inteligente, do ser vivo nessa trajetória evolutiva. Então vamos lá. Construção do destino. Observem o título, né? Só o título já começa a mostrar para nós algo diferenciado. Qual é o objetivo, qual é o destino de todos os seres vivos? A evolução, chegar à pureza, chegar ali ao grau máximo de evolução de todas as criaturas. Mas para chegar nesse grau máximo, há a necessidade de você construir o caminho e as condições para que esse princípio inteligente possa evoluir. E ele continua então, vamos lá. Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como ser alótrofo, somente conseguindo manter-se com o produto de matérias orgânicas já elaboradas. Então vocês se lembram, né? Você tem o ser autótrofo, que produz o próprio alimento através do processo de fotossíntese, e você tem o heterótrofo ou alótrofo, os 2 nomes são a mesma coisa, que é aquele ser que depende de outros seres. Nós somos seres autótrofos. Nós dependemos ali da alimentação que chega para nós, seja uma alimentação vegetal, seja uma alimentação carnívora, não importa qual seja. Mas lá no início, nós falamos daqueles seres no início do desenvolvimento, eles começam a depender daquilo que os outros produzem. Se nós pegarmos um ser mais primitivo que nós encontramos, bem simples, uma pequena pulga. Essa pulga, ela é hematófaga nesse caso, né? Então ela é hematófago, então ela depende de sangue de outras espécies para poder sobreviver. Nós encontramos parasitas que vivem
em organismos que acabam se alimentando daquilo que o outro pode oferecer. Então ele depende da alimentação que o outro traz. Nesse caso nós começamos a fazer um estudo sobre a cadeia alimentar, em que você tem os vegetais, por exemplo, né? Você tem um vegetal, esse vegetal ele é então a fonte primária, no caso ele é autótrofo. Desse caso do vegetal você tem um animal herbívoro que se alimenta dele. Podemos colocar, por exemplo, um gafanhoto. Vamos criar aqui um pequeno ciclo, né, desses seres. Então você tem ali um vegetal, aí você tem um gafanhoto, aproveitando, né, a ideia dos gafanhotos que estão chegando da Argentina. Depois você tem ali um sapo que come esse gafanhoto. Aí você tem depois ali uma cobra que come esse sapo. E depois você tem ali um gavião que come a cobra. Ou seja, nós montamos ali uma cadeia alimentar em que nós vamos então observando, né, que primeiro você tem aquele que é autótrofo. Todos os demais são heterótrofos. Todos eles precisam, né? Pois é. No final voltamos para os decompositores, que também são seres que acabam depois se alimentando do nosso resto, né? Mas a gente percebe assim que enquanto nós vamos pegando, né, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, colocamos ali 5 etapas: o vegetal, o inseto, o anfíbio, o réptil e a ave. Colocamos 5 nesse caso. Percebam que só o primeiro é autótrofo. Para sair do autótrofo para o heterótrofo, aquele ser que começa a se alimentar do outro, você tem ali a construção de um aparelho digestivo, ainda que seja dos mais primitivos. Você tem a necessidade dele buscar esse alimento, o sistema nervoso dele começa a se desenvolver. Enquanto que o outro ficava quietinho ali, produzindo o próprio alimento, o heterótrofo tem que sair desse alimento. Ele depende agora de outro ser. E para isso ele precisa desenvolver instintos para encontrar a fonte dessa alimentação. E isso também mostra para nós uma etapa nessa evolução. Mostra para nós também ali um salto evolutivo significativo. Assim como lá no início, quando nós pegamos um protozoário, em que ele tem ali uma célula que é procarionte, é aquela célula que não tem ali uma membrana nuclear para organizar ali o seu código genético, já nas células eucariontes, né, que o Elcio colocou para nós, já é também ali uma mudança significativa na estrutura de uma célula. Porque aí depois, a partir dali, todos os demais seres pluricelulares são seres eucariontes. Nós somos seres eucariontes. As nossas células são diferentes. E ele continua aqui para nós. Com a passagem do tempo, Illusion, bom dia. Ilusões, bom dia. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, então vemos ali esses arquitetos espirituais atuando sobre a elaboração dessa forma. É claro que a nossa ciência vai dizer, isso é parte de um processo natural de evolução. As mutações que os seres vão vivendo, as transformações na sua estrutura, isso a natureza faz naturalmente. Perdoe-me a redundância, né? Mas aí nós vemos aqui então que existe no mundo espiritual aqueles que atuam estimulando essas mudanças. Então as nossas ciências vão olhar naturalmente baseadas naquilo que é possível perceber. Não se sabe exatamente quais são os estímulos que fazem com que esses seres passem por essa transformação, analisando, por exemplo, aquilo que Darwin trouxe para nós, da evolução das espécies. Nós sabemos que o meio ambiente estimula essa evolução. Aliás, Lamarck dizia isso. Darwin dizia o contrário, ele dizia que o meio ambiente, então, onde o indivíduo se encontra, vai fazer com que somente aqueles que são mais aptos possam continuar vivendo. Aqueles que são inaptos vão acabar morrendo e desaparecendo. E aí então aqueles que são mais aptos vão transmitir para os seus descendentes essa mesma capacidade de adaptação naquele ambiente. Então a nossa ciência olha por essa perspectiva, a genética, a adaptação, as mutações. E aí então nós agregamos, nós estudantes da doutrina espírita, agregamos o elemento espiritual, mostrando que esse princípio inteligente passa por essas mudanças a partir da inspiração dos arquitetos espirituais. Elcio, só da gente imaginar
o departamento, vamos dizer assim, o departamento de engenharia genética do plano espiritual, que atua aqui no mundo físico, trabalhando nesse processo de mudanças e alterações aqui na nossa estrutura biológica, ignorar isso para nós, pelo menos agora a gente sabe, né? Como eu coloquei para vocês, a gente pode não saber muita coisa, mas só o fato de saber que existe já mostra que nós já temos uma visão diferenciada. Você vai olhar na natureza, por exemplo, assistindo a um documentário, em que você vê ali os seres vivos, né, no mar, né, no ambiente aquoso, ou ambiente aquático, ou mesmo no ambiente terrestre, numa savana africana, onde os animais estão ali vivendo os seus instintos, uns se alimentando de outros, né, uns são ali predadores, os outros são presas, vão se alimentando dia após dia, e dá a impressão de que a natureza age de um modo automático, de um modo mecânico. E na verdade não, nós vemos os animais ali, mas nós podemos olhar de uma forma muito mais transcendente, percebendo a grande mobilização que existe no plano espiritual, desses engenheiros, desses responsáveis, controlando tudo aquilo, fazendo com que todos aqueles princípios inteligentes vejam um sentido para as suas vidas, ou sigam um sentido para as suas vidas, e não simplesmente viverem de um modo automático. Mas ele diz assim, vamos lá. Com a passagem do tempo, essa passagem do tempo a gente tem que considerar os milhares de anos que vão se decorrendo, né? Com a passagem do tempo, e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão. Esse veículo de expressão é o corpo físico. O nosso corpo físico é o nosso veículo de expressão. É assim que nós, como espíritos imortais, nos expressamos no mundo, através da nossa forma, através da nossa aparência, através da estrutura que nós possuímos, para reagir a partir dos estímulos que o mundo nos oferece. Mas nós falamos daqueles princípios inteligentes no início da jornada evolutiva. E eles sim, vão plasmando, significa que vão então passando, elaborando nessa estrutura biológica implementos novos. Esses implementos, por exemplo, flagelos, estrutura neurológica, estrutura que reage a estímulos, por exemplo, luminosos, que reagem à temperatura. Aqueles que precisam buscar alimentos são então impulsionados a buscar o alimento. Só de imaginarmos, por exemplo, né, que nós, seres humanos, buscamos o alimento porque nós sentimos fome. E essa sensação de fome significa, né, não apenas o nosso estômago doendo, mas o nosso corpo reagindo, por exemplo, à falta de glicose, à falta de outros nutrientes. Então nós falamos assim, eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Na verdade, o nosso organismo reage de tal forma pedindo essas substâncias, e esse pedido, na verdade, é parte de um mecanismo de sobrevivência, vamos dizer, de automanutenção. Nós interpretamos como fome, de um modo bastante simples, mas o nosso organismo tem ali um programa que vai sendo rodado durante a nossa vivência, mostrando para nós o desejo de a sede, a fome, a eliminação de dejetos, o descanso, o sono. Nós pensamos apenas, estou com sono, preciso dormir. Na verdade, nós temos reações neurológicas que começam então a nos levar a esse comportamento. Então, a busca do descanso para nós é apenas uma reação que nós temos de vários estímulos que vão acontecendo dentro de nós. A fome é a mesma coisa. E outras tantas reações que nós vamos tendo diante desses estímulos, dessas reações interiores. Por isso aqui então, esses implementos novos que vão surgindo é parte desse processo de evolução, em que o animal começa a buscar coisas novas. Eu falava para vocês sobre a fome, que eu quase perdi esse raciocínio. A fome para nós então é o nosso corpo pedindo alimentação. Agora imaginemos nesses seres inferiores de que forma que acontece, entre aspas, essa fome.
quais são as reações dentro deles, as reações químicas e nervosas que os levam a se alimentar até aquele limite para saciar essa necessidade e depois, periodicamente, sair em busca de novos alimentos. Porque ele não sai comendo o tempo todo. Ele se alimenta, faz uma pausa, se alimenta de novo e faz uma pausa. Então nós vemos que esses implementos novos vão fazendo com que ele, por exemplo, em busca de alimentação, desenvolva novas ferramentas para que ele possa satisfazer essa necessidade. E aí ele começa, por exemplo, através da fagocitose, que vocês devem se lembrar nas aulas de biologia, quando nós temos então aquele ser que tem aqueles membros, aqueles pseudomembros, que servem para envolver uma determinada partícula, puxar para dentro de si e fazer o processo de digestão. Esse mecanismo também é uma forma dele se alimentar, já que, como nós lembramos, se ele fosse um ser autótrofo, ele não precisaria disso, porque ele é capaz de produzir o próprio alimento. A partir do momento em que ele precisa se alimentar de matéria orgânica de outros seres, ele tem que desenvolver recursos. Então esses chamados pseudópodos, é exatamente essa forma que ele tem de estender então essa parte da sua membrana e atrair, puxar para dentro de si, não atrair, mas puxar para dentro de si essa partícula e fazer a digestão. Olha só, um implemento novo, a partir do momento em que ele é agora obrigado a buscar alimentação fora dele. Ele não tem a boca dele para poder se alimentar. Nesse caso, ele cria, então, recursos para poder se alimentar. E ele continua. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares com que passa a atender variadas funções entre os protozoários. Então lembra, esses orgânulos particulares que ele cria é, por exemplo, um processo digestivo. É uma forma que ele tem agora de processar essa alimentação. E quando a gente fala sobre essa estrutura digestiva, nós falamos sobre estruturas complexas, que a gente nem aqui tem competência para falar sobre isso, Precisaremos de um microbiologista para poder estudar isso e falar exatamente de que forma que acontece essa digestão, qual a estrutura desses orgânulos particulares que foram surgindo. Como sejam, ele coloca aqui então, vacúolos pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico, então ele é capaz de jogar a água para fora da estrutura, da membrana que ele tem, para poder manter o seu equilíbrio. Assim como também vacúolos digestivos para o equilíbrio da manutenção. Então esses orgânulos ou essas organelas foram surgindo com o passar do tempo, no decorrer de milhares de anos, para que esse ser possa então suprir essa nova necessidade que ele tem de buscar alimentação. Nos metazoários, a gente lembra que protozoários são aqueles seres unicelulares, a ameba, por exemplo. Metazoários são aqueles seres que têm muitas células. Nós somos metazoários. Um pernilongo é um metazoário. Nós pegarmos ali uma barata é um metazoário. Uma planta é um metazoário. Então, nos metazoários, conquista um carro fisiológico, estruturado em aparelhos e sistemas constituídos de órgãos que, a seu turno, são formados de tecidos compostos por células em complicado regime de diferenciação, e passando por longas e porfiadas metamorfoses, atinge o reino hominal, em que os gametas se erigem especializados e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no imo do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e de sistemas de relação. Então ele começa a mostrar para nós aqui que essa conquista desse carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituídos de órgãos, tudo isso é formado por essas células diferenciadas. Então temos ali células epiteliais que fazem o revestimento desses órgãos, temos as células musculares que trazem ali a mobilidade desses órgãos também. Basta a gente lembrar que o nosso intestino ele funciona, assim como o nosso estômago também, com estrutura muscular.
Então, esses tecidos, esses órgãos, vão trabalhando com essa diferenciação. O nosso sistema circulatório, onde nós temos ali, né, o coração, onde nós temos o sangue, diferente, por exemplo, daqueles seres bem inferiores, em que existe ali apenas uma substância levando os nutrientes, nós temos o sangue, que tem uma estrutura muito mais complexa. Então, todas essas mudanças que vão acontecendo, ele coloca, passando por longas e porfiadas metamorfoses, atinge o reino nominal, em que os gametas, aí já começa a falar então da parte de reprodução de seres mais complexos, né? Nesse caso, nominal. Aqui ele fala de gametas, nesse caso nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, especializados e seguros, e a gente lembra que, nesse caso, a importância desses gametas é exatamente ali a capacidade de transmissão das características genéticas dos reprodutores. Ou seja, as características dos pais passando para os seus filhos. E ele coloca com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no imo do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e o sistema de relação. Então, não apenas os gametas, né, mas a gente lembra de todo o aparelho reprodutivo. Então, nós temos ali, principalmente, né, no caso das mulheres, que tem ali uma estrutura para poder passar pelo processo de gestação. Então, a gente vê ali o quão complexo é o organismo feminino, e da mesma forma o masculino para a produção desses gametas, mas o feminino principalmente. Toda a parte hormonal, toda a parte orgânica, muscular, de tantas outras substâncias que vão sendo elaboradas com o passar do tempo para chegar nessa condição. Porque nós vemos que até mesmo na reprodução tem essa complexidade. Basta a gente lembrar que nós temos ali os ovíparos, os ovovivíparos, os vivíparos, né, que são seres que vão se reproduzindo através de ovos, através ali do parto normal, por exemplo. Então, até mesmo nesse processo de evolução tem essa diferenciação. A fecundação externa, como acontece, por exemplo, nos peixes. As fêmeas soltam os óvulos e os machos vão e depois fecundam com os espermatozoides. A fecundação interna, quando você tem toda a estrutura de vaginas, pênis, e depois você coloca ali toda a parte de útero para poder gerar vida. Tudo isso começou simplesmente de uma célula se dividindo. E agora nós temos seres reprodutivos. E tem tudo isso, né, nas plantas, nos animais, todas essas estruturas que vão surgindo. E ele coloca depois aqui ainda. No ato da fecundação, reúnem-se os pronúcleos, masculino e feminino. Lembrando que pronúcleo são aqueles núcleos pela metade, né? Porque a gente lembra que existe aquela divisão da meiose, em que você tem ali uma célula especial que se divide, mas quando ela se divide, ela só leva metade da carga genética. Porque a outra metade vem exatamente, né? Uma metade se encontra com o espermatozoide e a outra metade se encontra com o óvulo. E aí então eles se juntam e formam aquela carga de 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então esses pronúcleos, masculino e feminino, mesclando as unidades cromossômicas paternas e maternas, a fim de que o organismo, obedecendo à repetição na lei de hereditariedade, lembrando que a gente sempre fala de um processo de repetição, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos de que descende. Então, nessa repetição, os descendentes sempre assumem as características dos genitores. E nós falamos isso desde aqueles seres que, de alguma forma, se reproduzem sexuadamente, e não mais assexuadamente. Até as plantas são assim, né? Nós temos ali todo o mecanismo da natureza para atrair ali os insetos que são polinizadores, ou aves, por exemplo, né? O beija-flor é um grande polinizador, então ele retira um elemento, um gameta masculino, junta com um gameta feminino, para formar ali uma flor, depois para formar fruta nesse caso, né? Que é ali, no caso, o órgão de reprodução da planta. Então isso não surgiu do nada, isso foi
parte de um processo de evolução. Porque a gente pode lembrar, né, quando a gente fala sobre evolução da vida, e nós pensamos nos animais, os animais estruturados, ou mesmo no ser humano, a gente não pensa, por exemplo, numa laranjeira. Basta a gente lembrar que no início da formação do nosso planeta, não havia nenhum tipo de ser vivo. O nosso planeta, que era aquela grande massa flutuando no espaço, aquela massa incandescente, ela foi então esfriando na sua crosta, começou ali a passar por processos químicos e físicos de transformação, até que surgiram os primeiros seres vivos, que, como eu falei para vocês naquela época, né, continua sendo para nós um grande mistério, como é que a vida surgiu. A nossa ciência hoje tem as duas possibilidades, né, da geração espontânea, como também da vinda dessa vida a partir do espaço, né, vinda trazida ali através de cometas, de água congelada, que acabou chegando aqui no nosso planeta e aqui depois se proliferou. Mas aí então esses micro-organismos começaram a se reproduzir, começaram a evoluir, a se transformar, até chegar numa laranjeira. A laranjeira não existiu desde sempre. Ela também foi uma planta que passou por esse processo de domesticação, esse processo de elaboração. No começo não havia nada. Agora nós temos ali toda a variedade que existe no reino animal. Então, tudo começa de um modo muito simples e vai se tornando cada vez mais complexo com toda essa diferenciação. Agora, como essa diferenciação foi acontecendo daqueles seres que eram aqueles protozoários, aqueles seres unicelulares, para essa diferenciação entre plantas, entre animais nas suas mais variadas espécies, como aconteceu tudo isso? Aí a biologia vai dizer, a ciência vai dizer, né, que isso aconteceu através de um processo natural de evolução. E aí nós já começamos a perceber que enquanto nós vemos a natureza agindo, nós vemos também ali todas as inteligências trabalhando para fazer com que essa natureza atuasse, essa natureza com N minúsculo, atuasse como uma natureza com N maiúsculo, a partir da inteligência suprema que vai coordenando toda essa evolução e toda essa diferenciação que existe no nosso planeta. Mas ele continua dizendo assim para nós: mas agora, no reino humano, o espírito entregue ao comando da própria vontade, ou seja, ele começa a desenvolver a consciência, determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases de seu próprio destino, no estágio da existência cujo início o berço assinala. Ou seja, o espírito, então, quando ele vai iniciar o processo de reencarnação, a simples presença dele no campo materno começa a fazer com que, no interior do óvulo, comece então a assumir as características não apenas genéticas, que acontece de um modo, digamos, automático, pelo fato de nós termos ali a fecundação e a reprodução que vai acontecendo, mas ele começa a influenciar também quais são os genes que vão se tornar ativos e quais são os genes que vão ficar adormecidos, para que o seu corpo físico corresponda à sua necessidade. Então ele vai ter uma aparência relativa à sua programação. Ele pode dizer, por exemplo, dois pais que têm ali a beleza física, que trazem ali a saúde física, e de repente nasce uma criança com uma deficiência. E a pergunta é, mas como isso é possível? É possível a partir das necessidades do espírito, desse mecanismo extremamente valioso, né, que é o mecanismo da evolução do espírito. Então a gente vê que a natureza, por exemplo, né, os geneticistas vão dizer, infelizmente a natureza não é perfeita e vocês não tiveram sorte. Porque apesar de vocês serem saudáveis e tudo mais, a carga genética de vocês trazia ali, né, genes recessivos ou dominantes que fizeram com que seu filho nascesse dessa forma. É uma pena, nós lamentamos. Assim diz a ciência. E aí então nós olhamos na perspectiva espiritual e nós pensamos, aquele espírito precisava daquele organismo e para isso ele,
através dessa influência, fez com que aquele corpo fosse elaborado, fosse projetado com aquelas características. Então, olha só, vou ler de novo para a gente poder contextualizar essa ideia agora. Mas agora, no reino humano, o espírito entregue ao comando da própria vontade determina, com a simples presença ou influência no campo materno, os mais complexos fenômenos endomitóticos, que é aquela parte, né, de divisão celular, ou divisão, nesse caso, divisão nuclear, né, do núcleo da célula, no interior do óvulo, edificando as bases de seu próprio destino. Quais seriam essas bases do próprio destino? Seria exatamente ali a necessidade, as necessidades evolutivas que ele tem, a programação reencarnatória que ele começa a colocar em prática a partir dessa influência. Porque sim, os óvulos, no caso, né, o embrião, ele começa a se multiplicar. Só que nesse caso, nessa multiplicação, vamos dizer assim, só para ilustrar, o teclado de um piano. Todos os pianos, podemos colocar de um modo mais genérico, né, trazem as mesmas teclas, que produzem as mesmas notas e estão dispostas na mesma sequência. Só que dependendo do músico, do pianista, que vai se sentar à frente do piano, vai sair uma música diferente, num ritmo diferente, numa composição diferente, mas o piano é o mesmo. Então o que nós podemos entender, quando nós estudamos o genoma humano, que é toda aquela estrutura genética, nós temos ali os genes mais variados, que vão trazer características físicas. Então vai trazer ali a aparência do seu corpo, vai trazer ali a altura, o seu peso, a sua cor, vai trazer ali uma característica especial que pode se manifestar através de uma doença genética, transmitida geneticamente, uma doença hereditária. Pode ser ali uma característica de uma doença que vai se manifestar durante o seu percurso. Por que isso se manifesta em uns e não em outros? Porque nós temos na nossa carga genética todos os tipos de genes ou de genes que podem, de alguma forma, fazer com que se manifeste no nosso corpo uma característica, por exemplo, como doença. Mas por que nós não temos isso? Algumas pessoas têm e outras não têm. Mais uma vez a gente vai dizer, é o acaso que determina isso. Sorte sua se você não tem, e lamento se você tem. E agora a gente já começa a ter esse entendimento, que através da edificação dessas bases do próprio destino, o espírito então vai influenciando essas cargas, seja no momento da formação do seu corpo, ou seja posteriormente, quando ele começa, de acordo com as necessidades que ele tem, fazendo com que se manifeste essa ou aquela característica. E aí, como nós vimos um pouco mais acima, muitas vezes, através de um desequilíbrio que o espírito vivencia no seu campo psíquico, faz com que estimule a manifestação de uma determinada característica. Ele não precisava, por exemplo, manifestar uma certa doença. Ele tem aquela predisposição, como todos nós estamos predispostos a todo tipo de doença. Mas a sua manifestação depende de circunstâncias especiais, que para uns acaba acontecendo porque favorece no seu campo psíquico essa manifestação, e para outros não. É daí então que Emmanuel lembra naquela passagem dizendo que não existem doenças, existem doentes. Por isso então nós vemos, né, que somos nós que provocamos essas manifestações. Quanto mais harmonizados nós estamos psiquicamente, mais equilibrado nós mantemos o nosso corpo físico. Quando há um desequilíbrio psíquico, o nosso organismo também fica sujeito a esse desequilíbrio. É aí então que a gente percebe essa diferença. E é colocado para nós, né? Edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência, cujo início o berço assinala. Esse estágio de existência podemos colocar no próprio ser humano, como também em outros seres, né, nos reinos inferiores também.
Então vemos ali o que significa exatamente essa construção do próprio destino a partir dessa herança, desse processo de hereditariedade. Recebemos a carga genética, mas somos nós que determinamos qual música vai ser tocada no nosso piano. De que modo que isso vai acontecer? Essa é a parte muito interessante. Dudu colocou, né? Bom saber que voltamos ao estudo da vida, né? Indo do passado ao presente e renovando pensamentos. O espírito que cresce nos ensinamentos dessa sala, né? Lindas lembranças de estruturas celulares, cadeias alimentares e mitos. O momento sublime de elevação espiritual a nós que estudamos, graças aos mestres das ciências, que só mostram o melhor da vida orgânica. Isso só nos traz a verdadeira beleza da criação divina. Agora temos só que agradecer ao plano superior e a todos que, somando juntos, se mostram felizes por essa bela aula de biologia da vida terrena, né? Que bacana, obrigado pela participação. Então, o que a gente vê, esse roteiro que é apresentado para nós, mostra a beleza da vida. Então, por isso que a gente lembra que estudarmos o livro Evolução em Dois Mundos, muitas vezes ele acaba se misturando, né, por ser ali uma... beleza. É mesmo, Dudu, depois eu vou analisar aqui. Olha que bacana, né? Biologia da vida terrena. Que bacana. Biologia, que legal. Né? Lembrando, né, pessoal, que o acróstico é aquela palavra formada com as iniciais. Então nós temos ali, né, biologia. Cada parágrafo formado com essa primeira letra. Como se não bastasse a poesia, ainda traz a beleza da estrutura, né? Que bacana. Então, nós vemos, né, o Evolução em Dois Mundos, ele acaba se misturando com os romances que André Luiz traz. Então nós temos ali Nosso Lar, nós temos Os Mensageiros, Missionários da Luz, e outros livros que nós já estudamos até aqui. E o Evolução em Dois Mundos ele acaba ficando meio perdido no meio desses romances. Só que quando nós começamos a estudar e percebemos que ele traz ali uma cara diferente, muitas pessoas acabam desistindo de estudar. Porque acaba simplesmente não tendo ali a curiosidade de pesquisar, porque esse livro há necessidade de nós estudarmos. Né? Antes de começar aqui os nossos estudos, eu dou uma lida para ver ali onde que eu tropeço. Né? Se eu tropeçar é porque eu preciso parar e entender aquele trecho. E ainda assim muita coisa errada ou muita coisa esquecida, né, que acaba atrapalhando um pouquinho, né, o nosso melhor entendimento. Mas mesmo assim a gente percebe que ele acaba provocando desânimo muito grande para quem começa a ler. Porque simplesmente acha que vai vir mais um romance, mais uma história bonita, mais uma história emocionante. E aqui nós não vemos história, né? Nós vemos aqui, na verdade, bom, sim, nós vemos história, só que nesse caso é a história da vida. Essa história da vida que nós vamos estudando, percebendo como tudo começou, de que forma que Deus, através desses engenheiros, desses arquitetos, atuaram ativamente e efetivamente durante esses bilhões de anos. Olha só, estamos falando de inteligências que agiram durante bilhões de anos. Desde o surgimento da vida, e mesmo antes do surgimento da vida, nós lembramos que, podemos colocar assim, né? Você vai trabalhar numa escola. Só que antes de você colocar os professores e colocar ali toda a parte de coordenação, de administração e depois receber os alunos, você precisou de engenheiros para construir a escola. Quando a estrutura ficou pronta, você trouxe a parte humana. No nosso planeta é a mesma coisa. Então primeiro vieram os engenheiros para formar o nosso mundo. Os engenheiros formaram, fizeram a reunião e falavam: acabamos o nosso trabalho. Ou pelo menos acabamos a parte básica do trabalho. Agora é com vocês. Aí começaram a chegar então aqueles que trabalhavam com a vida. E aí nesse trabalho conjunto entre estrutura do nosso planeta e organização da vida, o tempo foi passando e nós fizemos parte dessa história, Dalva. Nós nos lembramos naturalmente da nossa história recente, mas quantas histórias no passado ficaram adormecidas que nós não lembramos? Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje, né, já estamos aqui
no nosso horário, nós temos aqui então, para finalizarmos, hereditariedade e afinidade. Depois vem para nós aqui geometria transcendente, dá até medo com esses títulos, né? Hereditariedade e conduta. Para finalizar aqui, esse é um texto, lembrando, né, que ele veio no dia 5 de fevereiro de 1958, e Uberaba, Céa de Uberaba, é uma psicografia feita por Valdo Vieira. Lembrando que as psicografias do Chico vieram lá de Pedro Leopoldo, né? Então, André Luiz vai mantendo a mesma linha de raciocínio, o mesmo estilo, né? O mesmo estilo com dois médiums diferentes, né? Então não basta apenas o conteúdo, a forma ainda traz essa beleza, né? Mas enfim, esse aqui então é o texto, os 3 itens que nós vamos estudar. O próximo capítulo, só para a gente adiantar, evolução e metabolismo. Então ainda tem essa, né? Nós falamos de evolução e sexo, falamos de evolução e hereditariedade, e agora nós falamos evolução e metabolismo, né? E depois, para poder adiantar um pouco mais, evolução, o próximo, evolução e cérebro. Que Deus nos ajude a sobreviver a esses temas todos, né? Mas enfim, vamos em frente. É isso, meus amigos. Passei para vocês aqui então um pouco do meu entendimento, né, sobre esse tema que nós estudamos. Espero que tenha ficado assim fácil, né, para nossa compreensão daquilo que André Luiz quis passar para todos nós. E no nosso próximo encontro, então, a gente dá continuidade. Lembrando que amanhã nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, também ali dando continuidade, né, a temas importantes. Só para a gente lembrar, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui.